Gente, não estou conseguindo resolver nada disso. Boa noite a todos. Baruch Hashem, mais uma vez nós nos encontramos juntos para compartilharmos algumas colocações interessantes da nossa tradição milenar. O primeiro Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, o Alter Rebbe, costumava dizer que nós devemos viver com o tempo. Viver com o tempo não significa exatamente seguirmos a moda, os últimos modismos da alta costura e da indústria de calçados e roupas, etc. Na verdade, viver com o tempo significa nos inspirarmos nas profundas lições que, coincidentemente, não por coincidência, providencialmente, a porção semanal da Torá procura nos transmitir. Na verdade, quando estudamos a Parashá, a porção da Torá lida semanalmente na sinagoga, para um minyan, quando se lê o rolo da Torá, providencialmente Deus, o Criador do universo e de tudo, está se comunicando conosco. Significa que, por meio da Torá, nós criamos uma conexão com Hashem, e Hashem está se expressando providencialmente pelos acontecimentos, pelas ideias e pelas profundas lições que encontramos semanalmente no texto bíblico. Saímos de uma porção de Balak e entramos na porção de Pinchas. E aí entra o termo, nós estamos também no YouTube, essa é a grande novidade, estamos também no YouTube, aos organizadores, e então, Baruch Hashem, vamos poder alcançar um número maior de pessoas assistindo à aula. Agradecemos do fundo do coração essa oportunidade proporcionada pelo Antônio, pela Vânia e toda a equipe de organizadores. E nós vemos, e a proposta como tema dessa noite é: será que com extremismo poder... alguém pode repetir o tema aqui? Com extremismo podemos, de forma extrema, com extremismo podemos servir a Deus? Será que o extremismo pertence à devoção ao Criador? Então, precisamos entender o que significa extremismo, o que significa radicalismo. Vem o Rambam Maimônides, ao qual já nos referimos inúmeras vezes, o maior rabino da lei judaica nos últimos 1000 anos, e nos define que, em relação à nossa conduta do dia a dia, para nós podermos servir Deus a contento, há a necessidade de sempre escolhermos o caminho do meio. Nem tão nervoso, nem tão calminho, nem tão pão duro e nem tão mão aberta, nem tão isso e nem tão acelerado, nem tão preguiçoso, nem isso, nem tanto isso, nem tanto aquilo. Diz o Maimônides, Rambam, o único aspecto que devemos procurar a contramão dessa inclinação é do orgulho. Orgulho, nós devemos andar na contramão, na direção oposta do orgulho. Então, o que significa exatamente extremismo? Extremismo não se aplica muito ao judaísmo. Nós vemos muito isso em outros povos, em outras religiões, quando as pessoas agem cegamente, sem usar o intelecto, sem usar o raciocínio, e sempre recorrem mais ao aspecto da severidade. Procuram punir, penalizar todos aqueles que discordem de sua vontade
por meio da prepotência, da imposição da vontade, seja de um jeito ou de outro. E as outras religiões, os outros povos estão repletos de histórias e eventos que envolvem totalmente o extremismo. Então, o que significa exatamente extremismo no judaísmo? Na verdade, houve um único caso, pontual, excepcional, mas não foi exatamente um caso de extremismo, apesar de, aparentemente, todos entenderem de forma diferente, que foi um ato extremo, um ato radical. Quando Bilam, o bruxo, o feiticeiro, tentou amaldiçoar o povo de Israel, o Criador do mundo, que curiosamente se revelava a esse bruxo, transformando-o no maior profeta de todos os tempos entre as nações, Hashem lhe revelou dizendo que ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel, que ele já era bendito, abençoado pelo Criador. E realmente, na hora do vamos ver, Hashem colocou palavras e bênçãos na boca daquele mal intencionado que queria prejudicar o povo de Israel. Mas o ódio que Bilam tinha pelo povo de Israel era uma verdadeira obstinação. Ele era obstinado, obcecado pela ideia de prejudicar, e Deus nos livre, tentar destruir o povo de Israel. E o que ocorreu? Quando ele viu que Hashem não possibilitou com que ele amaldiçoasse o povo, ele tentou uma outra estratégia. Ele tentou um golpe baixo. Ele aconselhou os 5 reis de Midian. Detalhe, na porção anterior, ele foi contratado pelo rei de Moab para amaldiçoar o povo. Mas ele foi para os reis de Midian e os aconselhou a levar as suas próprias filhas, as princesas, para a fronteira com o acampamento de Israel e tentar seduzir os judeus, se prostituindo. As princesas da ala nobre do povo de Midian, filhas de reis, foram colocadas estrategicamente para seduzirem os judeus e, ao mesmo tempo, os induzir a praticar a idolatria. Naquela época, havia uma idolatria muito estranha, muito diferente. O nome em português até é sugestivo, apesar do nome ser em hebraico, o sentido em português é bem sugestivo. O nome da idolatria era Baal, o dono do Peor. Uma palavra em hebraico. Peor. Peor em português é o mais ruim, o pior, né? O ruim demais, o pior. Muito bem. Baal Peor. Qual que era a forma de servir essa estátua? E aí nós somos obrigados a nos expor ao ridículo com a explicação. A forma de servir o pior era defecando, fazendo as necessidades biológicas. Provavelmente o primeiro que foi servir essa estátua ficou nada que se borrou inteiro. Então, concluíram que a forma de ser a estátua era enchendo as calças, defecando, algo totalmente absurdo, mas que naquela época era a forma de servir essa idolatria. Muito bem. Então, o Bilam, ele sabia que Deus abominava a idolatria, particularmente a idolatria associada a
promiscuidade. Então, o que ocorreu? O acampamento de Shimon, da tribo de Shimon, que estava mais próximo de Midian, foi atacado e começaram a se infiltrar nas divisas, no limite do acampamento da tribo de Shimon, as mulheres, princesas de Midian, totalmente enfeitadas, enfeitocadas, para atraírem os homens, e, ao se aproximarem deles, tentaram induzi-los à união com elas, mas, para tanto, trouxeram a estátua de Baal Peor e fizeram com que eles se prostrassem. Eu não sei como que eles poderiam servir o funcionamento do metabolismo, não é instantâneo, para exonerar ou defecar, etc. Mas, de qualquer forma, o povo de Israel começou a tomar. Principiando-se pela tribo de Shimon. E os homens de Shimon começaram a tombar, porque Hashem mandou e enviou para lá. Tem a Covid-19, acho que era a Covid-18, era uma pandemia, uma epidemia que começou a fazer tombar todos os homens da tribo de Shimon. Um líder da tribo de Shimon, chamado Zimri, se levantou, e há explicações curiosíssimas, apesar de que na Torá ele está sendo chamado oficialmente de perverso, que foi penalizado, etc. Mas existe uma versão que ele fez isso para se transformar num para-raio da ira divina. Quando ele viu que os seus liderados estavam tropeçando e pecando, etc., ele pensou, se eu fizer o mesmo, eu vou dar o exemplo. E, dando exemplo, eu vou liberar geral. E, liberando geral, eu vou atrair a ira divina para cima de mim. Então, Zimri, segundo uma explicação interessantíssima, iria servir como um grande para-raio para atrair a ira divina. E, numa tenda no meio da tribo de Shimon, ele se uniu a mais famosa de todas as princesas de Midian, que era Cosbi, e começaram a se unir fisicamente. Nessa hora, Moshe e Elazar ficaram totalmente sem ação. Aaron Cohen já tinha falecido. Ficaram totalmente sem ação por uma série de explicações, e a epidemia, a mortandade começou. Já tinham tombado no povo de Israel 24 mil judeus, homens da tribo de Shimon. Então, apareceu à cena o sobrinho neto de Moshe, neto de Aaron, chamado Pinchas. Ele se aproximou de Moshe e lhe fez a seguinte pergunta: mestre, foi nos ensinado que quando um judeu fornica com uma filha dos povos da terra, se ele for surpreendido na hora do ato, então extremistas o atingem mortalmente. Moshe Rabbeinu lhe respondeu, isso se encontra no Midrash e no Talmud. Moshe Rabbeinu lhe respondeu, essa é uma lei muito sensível, não podemos ensinar claramente, mas se perguntarem, nós respondemos sim, positivamente. Então, depois do pode, pegou uma lança de 1 metro, 1,5 metros, e se aproximou da tenda e matou o casal. Naquela ocasião, ocorreram 10 milagres. A lança de 1,5 metros se transformou numa lança de 4, 5 metros. A tenda, que tinha uma porta baixa, pequena, ela se estendeu até alguns metros de altura. Ele teve uma força colossal para cravar o casal pela lança.
ele atravessou o casal na região da cópula deles. Ele teve a força de levantar o casal com as suas duas mãos espetados e atravessados pela lança. O casal não morreu até que ele largasse a lança, porque ele era Cohen, e um Cohen não pode se impurificar com mortos. O Zimri, que estava sobre a Cosbi, quando se levanta a lança, as posições se trocam, se alteram de lugar, mas continuaram na mesma posição. Ocorreram lá 10 milagres, conforme os nossos sábios. E, naquele momento, parou a epidemia. O povo de Israel ficou totalmente chocado com a cena de extrema violência do Pinchas. E, naquela hora, o povo estava disposto a linchar o Pinchas, a matar o Pinchas. Nessa hora, a nuvem de glória de Deus paira sobre o tabernáculo, sobre o santuário, e Hashem começa a se manifestar para Moshe Rabbeinu. E o povo, então, para com os olhos arregalados. E o que Hashem fala? É o comecinho da nossa porção de Pinchas. Hashem fala, Pinchas, ben Elazar, filho de Elazar, filho de Aaron a Cohen, ele amainou a minha ira, ele acalmou a minha ira, vingando a minha vingança, e com esse ato ele poupou o povo de Israel de ser destruído por mim. Se Pinchas não tivesse feito o que ele fez, então o povo de Israel teria tombado totalmente diante da epidemia progressiva que iria matar a todos, sem exceção. Naquele momento parou a epidemia e Hashem fez um pacto de paz para o Pinchas. O povo de Israel estava hostilizando Pinchas, dizendo o seguinte: você é neto daquele que engordava, forçava os bois e bezerros a comerem para engordarem rapidamente e serem sacrificados para a idolatria, que era o avô Itró, que era também sogro de Moshe. O Elazar, pai de Pinchas, filho de Aaron, casou com uma irmã de Tzipora. A esposa de Moshe era irmã da esposa de Elazar, filho de Aaron e pai de Pinchas. Ou seja, o Itró, ao mesmo tempo, ele era sogro do tio-avô Moshe e ele era avô do Pinchas, pelo lado da mãe, já que a mãe era filha de Itró, irmã de Tzipora. Então, eles pensaram, você se manifestou num ato de extrema violência, extrema crueldade, matando com a sua lança líderes dos povos, um líder da tribo de Shimon, como uma líder, uma princesa do povo de Midian. Você é uma pessoa radical, extremista, violenta. Então, quando Hashem se revela, ele fala textualmente na Torá: Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron a Cohen. Hashem liga pela genealogia Pinchas não ao outro avô, mas sim a Aaron a Cohen. Qual era a característica principal do Aaron a Cohen, do sumo sacerdote, irmão de Moshe? Consta no Pirkei Avot, na ética dos pais. O que está escrito no Pirkei Avot? Evei mitalmidav shel Aaron a Cohen. Sejam dentre os alunos de Aaron, o sacerdote. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev Shalom, desculpe, essa. Ame a paz, persiga a paz, ame as criaturas e as aproxime da Torá. Na verdade, Aaron a Cohen era uma pessoa totalmente pacífica.
ele procurava sempre aproximar as pessoas, mesmo as pessoas brigadas, pessoas que não se davam, que tinham inimizade. Aaron Cohen sempre procurava aproximá-los um do outro e procurava aproximar a todos da Torá. Aaron Cohen era uma pessoa extremamente pacífica. Então, Hashem esclarece: aquilo que Pinchas fez, na verdade, foi um ato pacífico, porque para salvar milhões de pessoas, o preço foi agir com severidade, penalizando um casal que estava transgredindo a vontade de Deus. E mais ainda, uma coisa é transgredir, outra coisa é profanar o nome de Deus. Quando o líder da tribo de Shimon estava dentro de uma cabana, numa praça central do acampamento de Shimon, e perante todos estava conspurcando, estava fornicando, estava cometendo um ato proibido pela Torá, um ato imoral. Naquele momento ele estava profanando o nome de Deus. E a única solução para dar termo, ao mesmo tempo, à profanação ao nome de Deus e também à ira de Deus que estava rapidamente se generalizando em todo o povo de Israel, foi necessário um ato radical, extremista, de bravura, de valentia. Pinchas estava arriscando a própria vida em atingir dois líderes de dois povos diferentes, e, no entanto, ele foi lá e penalizou essa grande infração, essa grande transgressão, com a punição da morte, da execução. E realmente, com aquele momento, ele amainou, ele aplacou a ira divina. Hashem, na sequência do texto bíblico, fala: e eu vou fazer um pacto de paz com você, Pinchas. O que significa exatamente esse pacto de paz? Então, havia uma dúvida se Pinchas era Cohen ou não era Cohen. Por quê? Porque quando Hashem designou, por meio do Moshe, a santificação de Aharon e seus 4 filhos, por meio de uma cerimônia de unção, um óleo sagrado, Pinchas já era nascido. E, no entanto, Hashem esclareceu que Aaron, os seus filhos e os descendentes dos seus filhos, a partir de então, seriam todos da classe sacerdotal. Mas, aparentemente, Pinchas não foi incluso nessa determinação. Aliás, o menino ou jovem Pinchas sequer foi ungido com esse óleo sagrado e sequer foi consagrado juntamente com seu pai, com seus 3 tios e com seu avô. Somente Aaron e seus 4 filhos foram consagrados como sacerdotes. E a orientação de Deus é que, a partir da descendência deles, haveria a continuidade da classe sacerdotal. Não se sabia se Pinchas era Cohen ou somente Levi, pertencente à tribo de Levi. Nesse momento desse ato de bravura, de valentia, nesse ato de heroísmo, que, por outro lado, foi interpretado como radical, extremista, violento, severo, a partir desse ato, Deus revelou a Pinchas que ele também seria Cohen e a sua descendência também faria parte da classe sacerdotal. E aí fica a pergunta: o que Pinchas fez? Foi um ato radical ou não? E mais ainda, é permitido com extremismo, com radicalismo, servir a Deus? A regra geral é que não. A regra geral é que o extremismo e o radicalismo pertencem à filosofia dos outros povos. Quando Yitzhak, o patriarca Yitzhak, ele vai apalpar
os braços de seu filho Yaakov, que se fazia passar pelo irmão Esav. Esav reparou que a voz era a voz de Yaakov, mas as mãos e os braços peludos eram as mãos de Esav. Naquele momento, Yitzhak não estava analisando a voz e os braços de quem estava na frente dele, e ele não podia ver por estar cego. Naquele momento, Yitzhak estava profetizando. Quando se trata da voz, quando se trata de algo sutil, da verbalização das ideias, dos lábios bucais, balbuciando palavras de oração, palavras de súplica, palavras de estudo, quando a voz estivesse verbalizando os níveis elevados da alma judaica, então seria Yaakov. Mas a imposição da espada, o derramamento de sangue, a imposição da vontade única e exclusivamente pela força bruta, essa seria a característica de Esav, que foi anos depois expressa particularmente pelos seus descendentes de Edom, que era o povo romano, o Império Romano, uma verdadeira máquina mortífera, uma verdadeira máquina de morte, fazendo com que todos os povos se prostrassem, sendo mortos, feridos mortalmente, subjugados e escravizados. A imposição da força e o extremismo pertence a Esav, mas a sutileza, a persuasão por meio das palavras, por meio das ideias verbalizadas, isso se trata de outro departamento. Trata-se da atuação do patriarca Yaakov e seus descendentes, o povo de Israel. Então, ao final das contas, o que Pinchas fez? Pinchas é um evento pontual. Pinchas é uma rara exceção. Para ser radical, não basta ter o comportamento de Pinchas. Naquele momento tão decisivo de poupar o povo de Israel e, para tanto, ceifar a alma de apenas 2 vidas em detrimento da aniquilação de milhões. Naquele momento, Pinchas teve que agir com radicalismo, mas ele teve a autorização do líder da geração, Moshe. E numa lei judaica, numa norma muito sensível, a ponto de Moshe lhe dizer, essa lei é ultra sensível. Nós não ensinamos abertamente, mas se alguém perguntar, então nós afirmamos sim, afirmamos positivamente que a lei é procedente, que essa pessoa que está profanando o nome de Deus em público pode ser penalizada no momento da cópula. Detalhe, a lei judaica fala que se o casal tivesse sido atingido um momento antes da cópula ou um momento depois, então seu agressor seria considerado pela Torá um assassino. Então é uma lei muito sensível, porque uma questão de apenas um instante, um segundo, pode transformar um vingador em um assassino. Foi algo bem pontual, bem excepcional, mas sim a autorização do líder da geração, Moshe Rabbeinu, e foi totalmente abençoado com a anuência, com a concordância e com a adesão do divino, do Criador do mundo. Temos que entender por que lá no deserto havia uma série de eventos radicais, como Korah e a sua trempa sendo engolidos pela boca da terra, ou então aqueles que morreram no desejo de consumirem carne, quando as carnes apareceram entre os seus dentes e acabaram com que milhares sucumbissem, ou então nas guerras perdidas, quando eram quase massacrados, ou então
os 10 delegados, que, diferentemente de seus 2 colegas, jogaram o povo de Israel contra o divino e pagaram com a própria vida numa morte horrenda, totalmente diferente, nós vemos muita coisa radical acontecendo na Torá. Mas por que esse impacto tão forte na narrativa dos textos bíblicos? Àquela época, a humanidade ainda estava muito crua. O bem era o bem e o mal era o mal. A luz era total e as sombras eram terríveis. Era uma época que não existia o meio-campo. Era uma época que o bem e o mal não estavam totalmente mesclados como hoje em dia. Era uma época que a humanidade ainda não tinha sido elevada. O povo de Israel ainda estava cru. Era um povo recém-saído do Egito, acostumado à idolatria. Era uma época que tudo se resolvia no derramamento de sangue. Era tudo ou nada. Esse radicalismo era próprio da geração, dos tempos antigos, onde tudo se resolvia pela violência. Então, para conter a turba enfurecida, os antagonismos que se apresentavam sob forma da guerra, da luta, do confronto físico, do confronto armado, haveria necessidade para a maturação, para o amadurecimento desse povo tão jovem, recém-nascido na sua saída do Egito, haveria a necessidade de um chega para lá, de umas pancadas, de uns tapas bem doídos para formar a maturidade espiritual do povo. Naquele momento, onde havia uma grande revelação de Deus no deserto, as sombras eram terríveis. A magia, a feitiçaria, a idolatria, o confronto com outros povos, um povo decidindo prostituir as suas filhas com o propósito de afetar o seu povo inimigo. Que pai tem a coragem de prostituir a sua filha para atacar o inimigo? Somente pessoas enlouquecidas por uma ideologia totalmente desvirtuada, ligada à idolatria. Os valores naquela época ainda estavam em total fase embrionária de maturação. O certo ainda não era muito claro. O errado cada vez se impunha mais. Então, esses atos que ocorrem por meio das narrativas que a Torá nos traz até os nossos dias, pincelando o cenário que se configurava naquela geração, é realmente para nos mostrar que era uma geração do tudo ou nada. Hoje em dia, quando um povo declara guerra ao outro, quem vai para a guerra são os soldados. Naquela época, quando havia um confronto entre 2 povos, quando se tratava de povos idólatras, não havia diferença entre soldados, militares e civis. Não havia diferença entre homens e mulheres. Não havia diferença entre adultos e crianças. Não havia diferença entre idosos e mais jovens. Todos transformavam o confronto num confronto físico, num confronto militar. Eles estavam adorando aquela estátua, aquele ídolo, aquele Deus, D minúsculo, aquela deidade, divindade que empurrava todos para a morte total do tudo ou nada. Então, quando havia um confronto com outro país, ou a tática de ataque e confronto com o povo de Israel, haveria necessidade de um ato radical para fazer frente a uma pressão incrível que poderia resultar na morte
de um sem número de pessoas. Pinhas percebeu perfeitamente a situação e foi o momento dele, no Pirkei Avot está escrito, não há pessoa que não tenha o seu momento e não há coisa que não tenha o seu local reservado. Existe um momento para cada ser humano e Hashem fez com que Moshe e Elazar ficassem sem ação, porque chegou o momento de se expressar e decidir a situação. Pinhas, filho de Elazar, filho de Aaron a Cohen, e também aquele local era o local do grande confronto, o deserto, onde o povo de Israel estava amadurecendo para lançar as diretrizes da maior missão da história da humanidade, operada, efetivada pelo povo de Israel e pelos Bnei Noach, de elevar o mundo espiritualmente, de fazer do plano físico e material uma morada, uma moradia, um local onde Deus pudesse se revelar. Aqueles confrontos, aqueles atos radicais, na verdade, eram uma forma de estabelecer a ordem, de estabelecer a harmonia e a serenidade, mesmo que para tanto houvesse a necessidade de um ato radical, de um ato pontual, de um ato excepcional, como a atitude e a iniciativa de Pinhas, que era filho de um sacerdote, Elazar, e que era neto de um grande tzadik, o sumo sacerdote Aharon a Cohen. Normalmente, não é bem visto o extremismo. Ao contrário, a bondade, a generosidade e o amor ao próximo é que vai desencadear a revelação do Mashiach. Hoje em dia, mais do que nunca, nós devemos ser tolerantes, complacentes, condescendentes. Mais do que nunca, nós devemos tolerar as imperfeições do próximo, as imperfeições do outro, para, com muita misericórdia e piedade, ao beneficiarmos o outro, captarmos a bênção divina sob forma de bondade, misericórdia de Deus. Pinhas ben Elazar ben Aaron a Cohen foi o único ser humano que oficialmente teve a autorização de Deus para praticar radicalismo. Se alguém quiser praticar radicalismo, qualquer tipo de extremismo, então nós já falamos desde já, está desautorizado. Radical só foi um, e foi no momento excepcional, com o intuito de salvar milhões da morte certa. Radical só foi um, mas o radicalismo não é bem visto aos olhos de Deus. Nós devemos sempre tentar o acordo, sempre tentarmos o acordo. Agora, não havendo outra alternativa, então não devemos de forma alguma abrir mão dos nossos princípios. Particularmente, 3 orientações para o povo de Israel que, em relação a esses 3 pontos sensíveis, é preferível morrer, é preferível deixar-se morrer do que transgredi-los. Que são as proibições de idolatria, atos imorais proibidos pela Torá e também o homicídio, a eliminação do próximo inocente. Para evitarmos essas 3 proibições, a pessoa pode até preferir a própria morte. Deus os livre. Então, nós vemos que a Torá vem nos ensinar muita coisa com cada situação. Essas situações que aparecem na narrativa do texto bíblico, elas são curiosíssimas. Elas vêm despertar uma série de perguntas. É exatamente isso que Deus quer que façamos. Se fosse tudo lindo, maravilhoso no texto bíblico, nós não teríamos a nossa, o nosso raciocínio, o nosso senso de bem comum aguçado.
quando as pessoas começam a perguntar, mas como pode esse acontecimento, aquele acontecimento da Torá? Como pode? Não entra na minha cabeça, não entra no meu bom senso, não entra na minha lógica. Exatamente essas perguntas que Deus quer fazer surtir. Hashem quer essas perguntas, porque com as perguntas também vêm as respostas. Quando nós temos as respostas sem o enunciado das perguntas, as respostas não têm um impacto tão abrangente. Existe um comentário de rodapé das folhas, das páginas do Talmud. Há 2 comentários clássicos de rodapé. Na margem da dobradiça do livro, da dobra do livro, na margem interna de cada folha, é o comentário do Rashi, Rabi Shlomo Yitzhaki, o mesmo principal comentarista da Torá, do texto bíblico, também é o mesmo comentarista principal de todo o Talmud. E do outro lado do texto talmúdico, há um comentário chamado Tosfot. Tosfot significa, traduzido literalmente, acréscimos. Acréscimos de observações. Esse Tosfot foi elaborado por 4 ou 5 gerações na França, na Alemanha, um pouquinho também na Inglaterra, um pouquinho na Itália, na Espanha, principalmente na França e na Alemanha. Mais de 150 sábios, e os líderes dos quais eram os próprios netos do Rabi Shlomo Yitzhaki, do Rashi, que era um líder que vivia na França. Esse comentário tem alguns parágrafos grandes, com muitas explicações, e outros parágrafos pequenos, com poucas linhas, poucas explicações. Esses pequenininhos são os mais cabeludos, são mais complexos, são os mais difíceis de entender. A pessoa lê o texto, e lá no texto há uma resposta. Mas a pessoa não está vendo a pergunta. Cabe ao estudioso, batendo o olho no Tosfot, nesses acréscimos do Talmud, explicações sobre o texto talmúdico, cabe ao estudioso tentar entender a pergunta. Se ele não viu a pergunta, ele não tem como avançar na resposta. Porque os sábios desses acréscimos chamados de Tosfot, eles eram tão perspicazes, que eles não queriam se dar ao trabalho de escrever a pergunta. Eles disseram, a pergunta fica por conta do estudioso. Ele tem que buscar a pergunta. Se não descobrir a pergunta, não pode avançar na resposta. Porque para entender a resposta, antes de mais nada, precisa saber qual é a pergunta. Existe um ditado judaico que diz o seguinte: as respostas sobre qualquer assunto são muito importantes, mas as perguntas são ainda mais. Se as pessoas não têm perguntas em relação a qualquer assunto, principalmente aqueles que ferem a nossa lógica, que ferem o nosso bom senso, que ferem o nosso raciocínio, então não entendemos nada e não reagimos positivamente. Deus encaminha em nossa vida pessoal uma série de agruras, uma série de contrariedades, uma série de problemas e infortúnios, justamente para despertar a pergunta de cada um de nós, clamando por Deus e lhe perguntando: Hashem, por quê? Até quando? Até quando esse sofrimento terá que me afligir? Até quando desse problema? Por que A, B ou C? Por que X, Y ou Z? O porquê significa muito, que o ser humano está tendo uma reação. O único ser humano que não tem reação nesse mundo é aquele que já morreu, o cadáver, que nem mais se mexe. Reagir é ótimo. Reagir é humano. Reagir é a expressão da vida.
é sinal de vida. A reação é o que Deus quer em cada narrativa, em cada história, em cada acontecimento, tanto do texto bíblico, que serve como fonte inesgotável de inspiração, como nas nossas próprias vidas. Deus sempre está nos ensinando. Hashem fala conosco pelo desenrolar dos fatos da vida. Hashem fala conosco pelo enfrentar de nossos problemas. Hashem fala conosco o tempo todo, com cada cena, com cada fato, com cada problema, com cada diálogo, com cada enfrentamento, com cada situação que vivenciamos a cada momento em nossa vida. Dessa forma, nós procurando dizer por quê, perguntando, questionando a Deus, não no sentido de nos revoltarmos, nos rebelarmos contra o nosso Criador, mas no sentido de procurarmos entender cada situação. Essa é a orientação da Torá. Essa é a expectativa divina. É exatamente isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos uma reação boa e positiva, procurando entender absolutamente tudo que ocorre ao nosso redor. Se não entendemos, então vem aquela ideia geral de que o nosso Pai Celestial é um Pai extremoso, é um Pai carinhoso, é um Pai que quer absolutamente somente o nosso bem. Quando uma criança está aprendendo a andar, os pais soltam uma criança para ela andar sozinha. Quando ela cai, ela instantaneamente sente aquela ideia de que meu mundo caiu, acabou tudo, e ela começa a chorar. E quando ela está chorando, os adultos estão rindo, porque eles sabem que nos próximos passos, depois da criança cair algumas vezes, ela vai passar a andar sozinha, sem apoio nenhum, vai ter total autonomia em andar. Por isso, os adultos têm uma grande expectativa. E quando a criança cai e chora, eles acham engraçado, porque é uma reação normal de uma criança de tenra idade. Mas, mais um pouquinho, ela vai se sentir super feliz, porque vai estar andando pelos próprios pés. A mesma coisa ocorre em nossas vidas. Deus nos solta diante dos problemas e por mais que nós tombemos e choremos e nos desesperemos, então, na verdade, não é que Hashem está sorrindo com o nosso sofrimento, mas ele está feliz porque ele sabe que logo adiante nós vamos atingir a plena felicidade. E depois de um exílio de milhares de anos, e depois de tantos problemas sofridos, particularmente pelo povo de Israel, e de uma forma geral, pelas pessoas de bem, pelas pessoas de bom coração presentes absolutamente em todos os povos que sempre sofreram tanto, na verdade, o fim do túnel está se aproximando. A luz no fim do túnel, que haverá de se revelar a qualquer momento, com a luz de Mashiach, com a irradiação da presença do Mashiach, com a tão almejada redenção, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Nós vamos agora abrir o espaço da nossa sala do Zoom, e hoje, com a grande novidade, estamos também sendo veiculados pelo YouTube, para que todos possam fazer as suas perguntas e, na medida das possibilidades, procuraremos esclarecê-las. Por gentileza, tenham a bondade. Boa noite, Rafa. Boa noite, Joédiva, tudo bem? Boa noite. Então, Rafa, o senhor... Desculpa. O senhor falou que naquela época, lá atrás, né, no deserto, Sim. o povo israelense, eles tinham que combater com povos que chegavam ao ponto de prostituir
seus filhos à idolatria. Mas não é mais ou menos o que a gente vê hoje também? Porque parece que a história está se repetindo, Ravi, com a ideologia de gênero. Não, hoje em dia a coisa é mais sutil. Ainda existem redutos da moral, da ética. Por exemplo, onde que eu vi? Há estados americanos ou cidades europeias ou iniciativas localizadas que estão tirando da discussão esse aspecto. Mas esse aspecto ao qual você se referiu, ideologia de gênero, está mexendo com a mídia, com a opinião pública, porque o senso crítico hoje em dia é muito mais apurado. O Rebbe disse que a humanidade está totalmente pronta para receber o Mashiach. Esses fatos, eles estão se generalizando, mas eles não são no impacto galopante como foram na antiguidade. Hoje em dia existe o senso crítico. A mídia procura aumentar tudo, porque afinal a mídia vive das desgraças alheias, tanto particulares como públicas, como comuns e gerais. Então a mídia sempre enfatiza as coisas ruins e negativas. Mas ao lado das coisas ruins e negativas, isso não aparece na mídia, porque não sustenta a comunicação e a mídia, ao lado das coisas ruins e negativas estão ocorrendo muitas coisas boas e positivas. A maior parte da humanidade, a maior parte, eu diria mais de 95% da humanidade é pacífica. Não anda armada, não usa suas armas, não ferem as pessoas, não matam o semelhante, não cometem injustiças. A maior parte da humanidade quer trabalhar, quer conquistar o pãozinho e o leitinho das crianças, quer chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, encontrar a família bem. Essa é a humanidade de agora. Agora, o que acontece presentemente é que a mídia amplifica somente os aspectos negativos. Isso não é justo. Deveriam também veicular de forma tão espetacular como faz do outro lado, veicular também as coisas boas e positivas que ocorrem. No exato momento que nós estamos falando agora, milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro estão praticando a caridade com outras milhões e milhões e milhões de pessoas. Não só num continente, não só num país, não só numa cidade, num bairro ou numa comunidade. Em todos os lugares do mundo, a maior parte da humanidade está se empenhando em fazer desse mundo um mundo melhor. É isso que está ocorrendo. Não devemos nos impressionar tanto com a mídia da amplificação de uma forma injusta somente aos aspectos negativos que estejam ocorrendo. Os positivos nunca transparecem. Por quê? Porque não nos chamam a atenção, infelizmente. Uma pergunta? A Nair tem alguma pergunta? Sim, Rabino, está me ouvindo? Boa Oi, noite. Nair, tudo bem? Tudo Boa jóia? noite, tudo bem, graças a Boa Deus. noite. A minha Hashem. pergunta é a seguinte: Sim. o Moshe, ele desejou que morrer como o Arão, irmão dele, né? Que os filhos seguiu o caminho do Eterno, né? Porém, os filhos de Moshe não seguiram, não foi o mesmo destino. A Mira e o próprio Arão, falou que ele não estava dando atenção para a família, tanto que ele não ficava com a esposa dele. E essa ação de Moshe foi extremismo do assunto que o senhor está falando? Não, aqui foi também um caso bem pontual. Moshe Rabbeinu é o único ser humano que, depois da sua morte, houve uma expansão total da sua alma e uma faísca de Moshe
entrou em cada indivíduo judeu e em cada monoteísta que tem a mesma concepção de Moshe. Moshe Rabbeinu era uma pessoa totalmente diferenciada. O que Miriam fez em relação a Aaron, falando para Aaron a Cohen, é que Aaron, existe uma explicação que ele nem ouviu, porque ele nem conseguia ouvir maledicência, né? Mas a Miriam, ela conversando com a Tzipora, viu que o casal não tinha vida em comum. Mas o que aconteceu? Está escrito que Hashem se revelou para Aaron e Miriam. E Hashem se revelou para Aaron e Miriam no momento que eles estavam em suas intimidades com seus cônjuges, com seus respectivos cônjuges. Eles tiveram que se levantar rapidamente, se banhar e se vestir e se purificar para receber a presença divina. Por que Deus fez isso? Surpreendeu Miriam e Aaron justamente quando eles estavam nas intimidades com seus cônjuges, para justificar o fato de que Moshe estava numa situação diferente, porque ele falou, Moshe não é como qualquer outra pessoa. É claro que Hashem, de alguma forma, compensou a Tzipora. E é claro que Hashem não iria cobrar o impossível das pessoas, mas assim como existe a regra, existe a exceção. E aqui, no caso, não foi a vida inteira, foi num certo estágio da vida de Moshe, ele era mais divino do que humano. E Deus poderia se revelar a qualquer momento para ele, e por isso ele teria que estar a postos, preparado para a revelação divina. Aqui foi um ato pontual, foi um ato excepcional. E a Torá traz, esse caso, traz nós sim levantarmos perguntas e questionarmos. E, de acordo com as perguntas, acabam surgindo gradativamente as explicações, as respostas, etc. Moshe Rabbeinu não era uma pessoa comum. E como fica o casal? Então, na verdade, Hashem, como eu expliquei, recompensou de alguma forma, porque é um princípio do judaísmo que aparece no Talmud, que Deus não cobra o impossível de suas pessoas, não somente na medida das possibilidades. Quando nós analisamos uma exceção, nós não enfatizamos somente a exceção, nós enfatizamos também a regra. Quando nós falamos de exceção, para delinear a exceção, precisamos deixar bem claro a regra. A regra é que um casal precisa investir o máximo no relacionamento mútuo para terem uma vida saudável. A ternura, o carinho e a afetividade devem se apresentar em vários níveis, no nível intelectual, no nível da compreensão mútua, no nível da bondade mútua, no nível da tolerância, no nível do carinho por meios do olhar, por meios da palavra, no afeto, na afetividade física, até também fazendo parte dessa ternura, desse carinho, dessa afetividade, a intimidade física do casal. Quando nós falamos de exceção, que foi no caso de Moshe e Tzipora, nós, ao mesmo tempo, afirmamos e reiteramos a regra geral, que é a obrigação de um casal de manter o nível de afetividade em todos os aspectos, até na vida íntima e conjugal. Shalom, Rabino. Muito obrigada. Tudo de bom. Oi, Daniel. Deixa eu te perguntar para o senhor. Shalom. Shalom a todos. Qual que era o grau de Moshe quando ele saiu do Egito e depois de voltar para o Egito? O grau dele de espiritualidade?
Moshe Rabbeinu já era um líder quando ele saiu do Egito. Ele era filho do líder do povo de Israel chamado Amram. O pai do Moshe era o maior líder de Israel. Ele liderava todas as tribos de Israel, mesmo dentro do Egito. Amram. Moshe Rabbeinu era o filho do líder. Moshe Rabbeinu ele é o filho do líder que cresceu e foi educado pelo próprio pai e pela própria mãe no palácio de outro líder, que era o Paró, o faraó. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu tinha que se preparar para retirar o povo de Israel do Egito. E ainda não tinha chegado a hora da redenção. Então, Moshe recebeu a ordem do divino para retirar o povo de Israel do Egito, mas ainda não tinha chegado a hora. Esses 40 anos, Moshe Rabbeinu saiu do Egito, fugiu do Egito 30 anos e voltou com 80 anos. Esses 40 anos de espera foram necessários para criar as circunstâncias, as condições espirituais para que efetivamente o povo de Israel pudesse ser redimido por Deus pela orientação de seu maior servo, o Moshe. Quando Moshe voltou para o Egito, ele estava num nível muito superior àquele momento que ele teve que fugir, porque Hashem o avisou de que tinha chegado a hora de ele dar continuidade à sua missão. Por isso, ele já estava num outro patamar espiritual, em outro nível. Quando ele fugiu do Egito, ele fugiu porque ainda não estava no nível adequado. Quando Hashem comunicou que chegou a hora da redenção, então Moshe estava mais do que preparado para orientar o povo, enfrentando Paró e para fazer com que o povo de Israel saísse da escravidão e fosse orientado por ele e se aproximasse de Deus e recebesse a Torá para ser lançado na maior missão de toda a história da humanidade, que foi justamente a tarefa, o propósito, a maior missão de elevar o mundo a um nível espiritual superior. É claro que o Moshe que voltou para o Egito não era o mesmo Moshe que há 40 anos antes tinha saído de lá. Era um outro Moshe. Era um Moshe bem mais preparado. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade. Tá bom, Rabi. Oi, como vai, Geraldo? Tudo bem? Tudo bem. A observação das 7 leis noéticas, pode-se dizer que é uma forma também de aplacar a ira de Deus? Não vejo dessa forma, não. Aplacar a ira de Deus é algo de menor importância em relação ao propósito maior. A ira de Deus só surge quando Hashem é antagonizado por forças que procuram minar a sua vontade nesse mundo. Mas esse não é o principal aspecto do serviço a Deus, aplacar a sua ira. Deus é bonzinho. Deus quer o nosso bem. Deus é eterno na sua bondade e seu amor. A ira de Deus, como ela é bem representada, expressa por várias religiões aqui no país, que ficam assustando todo mundo, feito criancinhas diante das labaredas do inferno. A ira de Deus é mais superficial, porque intimamente e profundamente Deus é bondoso, Deus é a pura bondade e o puro amor, é a bondade absoluta. O principal aspecto não é aplacar a ira de Deus. As 7 leis de Noah, dos Bnei Noah, as 7 leis universais, é para conectarem cada indivíduo, cada ser humano existente no planeta, para conectar com o seu Criador.
não é para aplacar a ira, mas sim potencializar o profundo amor que Deus cria como expectativa, querendo beneficiar a todos. Hashem nos ama e Hashem quer que nós sejamos merecedores do seu amor. Por isso, de vez em quando um filho não se comporta, pá no bombom, um tapinha, não para machucar, ou uma palavra mais severa, não para fazer chorar, mas fazer com que a criança se coloque no seu devido lugar e passe a se comportar. Então, a penalização, a bronca, o tapinha, a voz mais rude, etc., não é o principal do relacionamento do papai e da mamãe. E sim, muito amor, muito carinho e muito afeto. As mitzvot da Torá são uma expressão da vontade de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos o agradando. E uma vez que nós o agradamos, damos a nós mesmos a oportunidade de recebermos o beijo, o abraço, o carinho, o sorriso e a expressão de infinita bondade e infinito amor do nosso Pai Celestial Todo-Poderoso. Toda Laila Tov. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitando a Shalom, oportunidade. Ravi. Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Rocha, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Na última aula, Sim. parece que, salvo engano, o senhor falou que nosso candidato chapa única, o Rebbe, né, Machia, que é o que acontece? Ele ia se revelar, Sim. Davi, como um grande gigante da Torá, um grande rei, uma alma super elevada, Baruch Hashem, seria o vice-rei, né? Moshe Rabbeinu, ele não entrou na terra, mas, porém, ele ficou para, na ressurreição, ressuscitar com aqueles que estão ficaram para trás no deserto. Como bom pastor, né? Ele se levantar o pessoal do deserto. Qual vai ser a função de Moshe Rabbeinu junto a Davi, junto ao nosso Rebbe, Machia, né? Moshe, juntamente com os outros dois, vai liderar totalmente o povo de Israel e a humanidade inteira. Moshe faleceu fora de Israel porque ele vai liderar a ressurreição de não só daqueles que tombaram no deserto, mas de todos os judeus e de todos os seres humanos que já pereceram. Moshe vai cuidar de liderar a ressurreição do povo de Israel e de todos os povos. E Mashiach vai cuidar da ressurreição daqueles que estão enterrados dentro da terra de Israel. Existem várias opiniões de quem vai ser o próximo sumo sacerdote. Há muitas ideias, e uma das ideias é o próprio Moshe. Na prática, na construção do tabernáculo, Moshe foi o sumo sacerdote. E Moshe podia, quando ele era convocado por Deus, ele podia entrar na sala mais íntima e interna do Mishkan, do tabernáculo, quando Deus lhe chamasse em cada ocasião durante o ano. Ou seja, ele também tinha um papel similar ao do sumo sacerdote. Então, Moshe, juntamente com o Mashiach, juntamente com David Amelech, vai liderar todo o povo de Israel. A presença de Moshe é indispensável, porque vamos nos lembrar que cada judeu, cada monoteísta tem uma faísca da alma de Moshe, particularmente os líderes de cada geração e particularmente o maior líder de todos os tempos. O próprio Mashiach tem a maior faísca da alma do próprio Moshe. Então, Moshe vai estar atuando dentro do Mashiach e Moshe vai aparecer também fora do Mashiach, ele próprio. Ele vai ajudar
como ele foi uma... Vamos lembrar mais um detalhe. Rambam Maimonides fala que Mashiach vai ter um nível de profecia parecido com o do Moshe. Alguns falam um pouco menor que o do Moshe, alguns falam um pouco maior que o do Moshe. Mas quando Deus estiver falando com Mashiach, ele também estará falando com o próprio Moshe. Baruch Hashem, muito obrigado. Boa noite, tá? Muito obrigado mesmo. Todarabá. Tudo de bom. Shalom. Mais alguma Shalom, pergunta, Rav. pessoal? Vamos aproveitar. Shalom, Oi, Rav. quem é? É o Youssef, como vai o Oi, senhor? Yosef, tudo bem? Como vai? Tudo jóia, Baruch Hashem, tudo tranquilo. Graças a Deus. Graças a Deus. Como o Pinhas sabia o momento certo de fazer aquele ato com a lança? E a segunda pergunta, Sim, por que, sim, a segunda pergunta. por que o nome Moshe, ao contrário, fica Hashem? Então, boa pergunta. Pinhas, ele sabia exatamente o momento, porque a iniciativa de Pinhas não foi a iniciativa de um cidadão comum. A iniciativa de Pinhas foi de uma pessoa totalmente inspirada por Deus. Aquele ato foi por Ruach HaKodesh, inspiração divina. Aconteceram 10 milagres naquele momento, e dentre os quais ele soube exatamente como ferir mortalmente da forma mais expressiva possível. Pinhas não era uma pessoa comum. Vem o Talmud e nos revela quem é Pinhas. O Talmud fala, Pinhas é a mesma pessoa que Elial Hanavi. Pinhas e Elial Hanavi são a mesma pessoa. Existem várias versões de como Pinhas virou Elial. A primeira é que Pinhas morreu e depois reencarnou no profeta Elias, no Elial Hanavi. Mas tem uma outra versão que, apesar do texto bíblico se referir ao enterro de Pinhas, que Pinhas reapareceu e só mudou de nome, passou a ser Elial. Quando Pinhas vai, na época de Yoshua bin Nun, ele é um dos espiões delegados que vão entrar em Jericó, juntamente com Caleb ben Yefuné. Caleb ben Yefuné participou da primeira turma, que infelizmente teve 10 dos seus delegados acabaram morrendo, né? A história dos espiões e como se rebelaram contra Deus, etc. Mas Caleb foi chamado de novo. E Yoshua, que foi junto com Caleb, dessa vez era o líder e sucessor que veio após a morte de Moshe, liderando o povo de Israel. E está escrito em hebraico que a Rahaf, aquela mulher que deu guarida aos 2 espiões dentro de Jericó, que ela escondeu a ele, escondeu-o. Está no singular em hebraico, escondeu-o. Mas eles eram 2. Por que o texto fala que Arahaf, dentro de Jericó, escondeu-o no singular, como se tivesse escondido somente um dos 2 espiões? Explica os comentários. Pinhas não precisava Pinhas não precisava ser oculto. Pinhas não precisava ser escondido. Porque Pinhas tinha um aspecto angelical. Ele era também o Elial Hanavi. Ele conseguia desaparecer e ficar oculto por tempo que alguém o escondesse. Por isso, Ravi, o microfone fechou. Seu. oi? Agora sim. Estão me ouvindo? Eu fiquei por alguns instantes. Fechou. Oi? Fechou durante 1 minuto.
Uau! 1 minuto é muita coisa. 1 minuto é o suficiente para o Mashiach se revelar. Depois tem que dar um cortezinho, talvez, no vídeo, alguma coisa assim, né? Inclusive o que eu estou falando agora. Mais alguma pergunta, pessoal? Por que Moshe é ao contrário de Hashem? São as letras ao contrário, né? Mem, Shin, Rei. E Hashem é Rei, Shin, Mem. O tzadik é o reflexo do seu Criador. É o reflexo, ele é refletido como na imagem do espelho, ao contrário, né? Vocês estão me ouvindo? Muito obrigado. Muito obrigado, Ravi. E ela não está os alemães. Aí não levamos nem nada para Oi? Alguém tem alguma pergunta? Oi, Ravi. Aqui no YouTube, a Bia Lobo, ela está perguntando o significado do nome Pinhas. Pinhas, com certeza todas as palavras da Torá têm um significado, mas o texto bíblico não traz aparentemente o significado da palavra Pinhas. Posso vir a pesquisar um pouco mais. Não é trazido a exemplo dos filhos de Jacó, e cada um dos nomes é explicado na própria Torá, e normalmente os sábios explicam uma série de nomes. Com certeza há um significado que eu posso depois responder com mais propriedade. Sim. Aqui também tem o Roland, que está fazendo uma pergunta, que seria o seguinte. Ele diz o seguinte: sempre ajudei todos os descendentes de judeus e judeus nos meus processos no PROCON. Eu pequei, Rabino? Ele pergunta. Como que ele teria pecado ajudando aos outros, né? Que bom. Depois precisa passar as informações aí. Não, estou brincando. Na verdade, você não pecou, você favoreceu pessoas que vieram para o mundo com a missão maior de revelar Deus, mesmo que direta ou indiretamente. Está escrito na Torá, Hashem falando para o primeiro judeu, Abraão: eu abençoarei todos aqueles que lhe abençoarem, e serão malditos todos aqueles que te maldizerem. Então, na verdade, o simples fato de favorecer qualquer judeu é abençoá-lo. E uma vez abençoando-o, automaticamente, aquele que se predispôs a essa boa ação, com certeza absoluta, foi também abençoado e continuará a ser abençoado pelo Divino. Mais uma pergunta, pessoal? Horácio. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo jóia. A minha pergunta é a respeito do Yetzirará, como devemos agir. Eu já fiz essa pergunta, mas eu não entendi muito bem como devemos agir contra o Yetzirará, porque você já está falando aí de agir... A receita racídica, as orientações do Rebbe, não é de batermos de frente às nossas inclinações negativas, mas sim fortalecermos as inclinações positivas. Todo mundo, sem exceção, todo ser humano tem o seu lado do bem e o seu lado do mal. Não precisamos bater de frente no mal. É só acrescentarmos, turbinarmos e fortalecermos o bem. Se nós temos dificuldades com as nossas inclinações negativas, vamos começar a cada vez fazer mais o bem e cada vez mais fortalecer o lado do bem. E automaticamente, nós fortalecendo o nosso lado bom e positivo, automaticamente estamos enfraquecendo e detonando o outro lado, o lado negativo. Não vale a pena bater de frente. Nós temos que estrategicamente atuar
pelas beiradas, não pelo meio, pelas beiradas, não bater de frente, mas nos fortalecermos em relação àquilo que nós temos de bom e positivo. Dessa forma, o mal vai ser diluído cada vez mais até ficar impotente e não conseguir mais nos persuadir, se Deus quiser. Amém. Obrigado, Rav. Shalom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Mais alguma pergunta, pessoal? Posso fazer mais um, Rav? Por gentileza, Daniel, por favor. Deixa eu te fazer, qual que é a diferença entre a alma Bnei Noah e de um judeu, da alma judaica? Diferença, tipo, em termos de faísca divina, que eu tô falando. Então, veja, eu vou te responder com outra pergunta. Qual é a diferença entre um instrumento musical e outro instrumento musical dentro de uma orquestra? Cada instrumento tem a sua peculiaridade, mas o propósito maior é harmoniosamente comporem uma sinfonia. As diferenças aqui não são no sentido de dividir, mas sim de se somarem em relação aos aspectos positivos. Na verdade, essa nuance, diferença entre um, entre outro, existem diferenças também entre os próprios judeus. Não há dois judeus com a mesma amplitude da alma, pelo menos aqui nesse mundo. Há diferenças, mas não precisamos nem entrar no cerne da questão, porque o propósito é um só, de harmoniosamente servirmos a Deus. Então, o fato de um ser de um jeito, o outro ser de outro jeito, a diferença dos instrumentos musicais numa sinfonia é para que, numa orquestra, é para que a sinfonia seja bem bonita quando nós conseguimos distinguir com os nossos ouvidos o som de timbres, percussões e características peculiares de cada instrumento, combinando de uma forma totalmente harmoniosa a ponto de tocar uma linda sinfonia. Então, não vem aqui ao caso as diferenças. Elas existem, mas não precisamos enfatizá-las. Nós temos que enfatizar os pontos em comum entre um Benoah e um judeu. E qual é o ponto em comum entre ambos? É realmente o propósito maior de servirmos a Deus. Servindo a Deus, nós estamos compondo uma verdadeira sinfonia espiritual. Uma máquina não possui uma única engrenagem dentro de si. E as engrenagens não podem ser iguais, porque uma alavanca a outra, uma tem uma característica, outra tem outra característica. Se uma máquina tivesse uma única engrenagem, não seria chamada de máquina, seria chamada de engrenagem. Então, todas as engrenagens se combinam perfeitamente de forma a uma alavancar a outra. Então, Baruch Hashem, que vocês têm a oportunidade de serem Bnei Noah, Baruch Hashem, que cada ser humano tem a oportunidade de nascer. Deus centra a sua expectativa em cada ser humano, independentemente dele ser judeu, ou dele ser um Benoah, ou dele ser um homem, ou dele ser uma mulher, ou de ser um idoso, ou de ser um jovem, ou de ele ser um adulto, ou de ele ser uma criança. Todos nós, dentro das circunstâncias da nossa vida, podemos e devemos servir ao nosso Criador. Obrigado, Rav. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Rav, boa noite. Oi, Wellington, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Você ia encerrar, Ravi? Só qualquer coisa pode encerrar, não tem problema. Não. Eu prefiro encerrar com chave de ouro, com a sua pergunta.
Ok, obrigado, então. Agradeço pelo grande mérito. A minha mãe, na verdade, queria fazer essa pergunta, assim, a respeito de crianças, né, que às vezes a gente vemos aí nos noticiários e tal, né, que sofrem abusos e tudo mais. Crianças que às vezes não sabem nem o que é o certo e o que é errado. Por que o Eterno permite que crianças assim sofram esse tipo de essas coisas são terríveis assim, né? Seria coisa de vida passada. Então, Assim. a nossa visão é muito pequena, nós só vemos parte do filme. Num filme de 3 horas, que é o filme do Titanic, o filme de 3 horas, se nós entrarmos 1 ou 2 segundos na sala de exibição do cinema e olharmos para uma cena na tela, pode ser até que a gente olhe uma cena seca, apesar do filme ser bem molhado, né? E nós conseguimos entender em um par de segundos o enredo, a história, o diálogo entre os personagens. Não conseguimos entender nada. Então, quando a gente vê uma violência que nos escandaliza, como, por exemplo, o abuso de uma criança, etc., o que nós já sabemos da realidade maior da alma? Se Deus permitiu que isso ocorresse, foi dentro de uma visão, de um propósito e de uma explicação e de um enredo, e de uma história e de uma realidade muito maior que foge totalmente à nossa compreensão. A realidade da alma é de milhares de anos. E o que já conseguimos perceber em alguns poucos anos da vida de um ser humano? A alma está lá passando por essa experiência ou aquela experiência, essa aprovação, aquela aprovação, com certeza absoluta, por um motivo muito forte e que nós desconhecemos totalmente. Mas como Deus é nosso Pai Celestial e nos protege, e como Deus é o gerente da nossa conta preferencial, em certas situações, ele consegue colocar a nossa contabilidade, que estava há milhares de anos no negativo, era na conta vermelha, ele consegue, em um instante, por uma aprovação muito forte, colocar a nossa contabilidade no azul, na conta positiva, no saldo positivo. O que nós entendemos da realidade maior da alma? Absolutamente nada. Quando o Mashiach se revelar, e está muito próximo disso ocorrer, e subsequentemente, quando Deus se revelar no mundo, Deus vai revelar a todo e qualquer ser humano todos os motivos de tudo que ocorreu em sua própria vida, alheio à sua própria vontade. Hoje em dia, isso ocorre no mundo espiritual, quando a alma está fora do corpo. Mas a grande novidade é que isso vai ocorrer no mundo material, quando a alma estiver dentro do corpo. Todos nós entenderemos absolutamente tudo que ocorreu na nossa vida, independentemente da nossa vontade. E sabe qual vai ser a nossa reação? Como consta nos Salmos, no Tehillim do rei David, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos falar: Deus, eu lhe agradeço por tudo aquilo que você fez comigo, porque agora eu estou vendo, e agora eu sei, e foi absolutamente com um único objetivo, para me beneficiar, para o meu bem maior. Hashem, muito obrigado. Perfeita explicação, Ravi. Muito obrigado. Tudo de bom. Pessoal, uma excelente noite e que todos nós realmente possamos ser instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Obrigado. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Boa noite a todos. Shalom, shalom. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Rafa. Shalom, boa noite a todos. Shalom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Shalom. Uma boa noite a todos. Boa noite.